Muito bem, pessoal, então vamos dando aqui continuidade nas questões sobre direitos políticos, né? Vamos resolver mais e mais questões. Afinal, quanto mais questões nós resolvemos, mais nós consolidamos todo o nosso entendimento, mais a teoria começa a fazer sentido, mais aqueles termos técnicos, eles vão aflorando de tal forma que fica fácil entender o contexto geral. Por isso, é sempre muito importante, na verdade imprescindível, a resolução exacerbada de exercícios para que isso possa levá-lo à aprovação. Então vamos lá para a próxima questão. Vem comigo. Próxima questão. Com relação aos direitos e garantias fundamentais, o item que se segue. Uma lei que altera o processo eleitoral e que seja editada no mesmo ano das eleições municipais poderá ser aplicada desde que sua edição se dê, no mínimo, 180 dias antes do pleito eletivo. Questão está errada. Errada por quê, professor? Porque nós, obrigatoriamente, ao falarmos sobre leis que modificam o processo eleitoral, nós não podemos esquecer jamais, em hipótese nenhuma, do princípio da anualidade que está previsto no artigo 16 da Constituição. Vamos relembrar? O artigo 16 fala que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não podendo ser aplicada caso falte menos de um ano para a eleição. Então, pessoal, toda lei que modifica, toda lei que altera o processo eleitoral, a regra é que ela comece a produzir efeito no momento em que ela é criada. Porém, faltando menos de um ano para a eleição, ela não pode ser aplicada, porque isso impede que as regras do jogo venham ser alteradas em cima da partida, beleza? Então não esqueçam, toda lei que modificar o processo eleitoral, ela começa a produzir efeito no momento em que ela é publicada. Ela começa ali a produzir efeito. Porém, caso falte menos de um ano para a eleição, ela não pode ser aplicada. Um exemplo clássico que nós temos foi a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, um avanço para um país corrupto como o nosso, ela foi criada faltando menos de um ano para a eleição. Por isso ela não pôde ser aplicada naquela eleição de 2010. Beleza? Próxima questão. Vamos lá. Próxima questão. 13. A alistabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor, com direito de participar da escolha dos mandatários, é vedada aos estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório aos conscritos. Perfeito. Nós já aprendemos que eles são inalistáveis, ou seja, eles entram na condição de absolutamente inelegíveis. 14. Serão cassados os direitos políticos do indivíduo condenado criminalmente em sentença transitada em julgado? De jeito nenhum. Cassado coisa nenhuma. De acordo com o artigo 15, não existe cassação de direitos políticos. Nesse caso aí especificamente, de um condenado criminalmente por uma sentença com trânsito em julgado, isso iria resultar a suspensão dos seus direitos políticos. Próxima. Aí pulou para 16, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Servidor público na ativa, com 34 anos de idade à época da eleição para deputado distrital, não poderá concorrer ao cargo eletivo, ainda que se afaste do seu cargo público antes da eleição, dada a sua idade. Opa, peraí, vem aqui comigo. Ó, tá vendo por que eu faço algumas bases e depois nós conseguimos resolver várias questões de forma bem mais objetiva? Outra situação que eu já quero deixar uma base aqui para que depois possamos resolver várias questões é quanto à capacidade eleitoral passiva. Eu te expliquei que capacidade ativa é a capacidade de votar. Então, capacidade passiva é a capacidade de ser votado. Mas vem aqui comigo, por favor. Eu vou fazer uma situação aqui agora, então, para falarmos da capacidade eleitoral passiva. E a capacidade passiva é a capacidade do indivíduo ser votado. Para que o indivíduo ele possa ser votado, ele tem que cumprir alguns requisitos de
elegibilidade. Então, pessoal, agora eu vou chamar aqui para irmos juntos. Então, o indivíduo ele tem que ter alguns requisitos para ele ser eleito. Vamos analisar quais são os requisitos de acordo com a Constituição, para anotar aí no caderno, para não ter erro depois? Vamos lá. Primeiro requisito, ele tem que ter nacionalidade brasileira. Ele pode ser naturalizado ou até português equiparado, porque o português equiparado ele tem status de naturalizado. Claro, nós temos alguns cargos eletivos que são privativos de nato. Tirando esses, os demais podem ser ocupados por naturalizados, por português equiparado. Segundo, o cara tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, ou ele pode colocar está no gozo dos direitos políticos, não tem problema. A nossa Constituição coloca casos de perda e casos de suspensão de direito político. Se você não perdeu nem está com ele suspenso, você está no gozo, você está no pleno exercício do direito. Tem que ter o alistamento eleitoral, afinal, antes de ser votado, primeiro você precisa votar, tem que ter título de eleitor, tem que ter filiação partidária, uma vez que o Brasil não aceita candidatura autônoma ou avulsa, tem que estar afiliado a algum partido político, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição e, geralmente, o mais cobrado em prova inerente a isso aqui, que é a questão da idade mínima. Disparadamente, indiscutivelmente, a parte da idade é a parte mais cobrada. Então, eu não posso esquecer que eu preciso de 18 anos, coloquem aí, para vereador. 18, vereador. 21, coloquem aí, prefeito, vice-prefeito, prefeito, vice-prefeito, deputados e juiz de paz. Prefeito, vice-prefeito, deputados, quando eu falo deputados está no plural, federal, estadual, distrital e juiz de paz. Vamos lá? 30. Governador e vice-governador. Governador e vice-governador. E por último, aqui, vamos lá. Às vezes dá um probleminha assim, né? Acontece demais. E por último aqui, então, 35, ô, benção. Vamos ver aqui se agora deu certo. Vamos em nome de Jesus Cristo, ajuda Deus. Por favor, Pai. Eita, que o negócio agora dificultou de vez, pessoal. Mas tudo bem. E aí coloque aí 35, então, que é para o cargo de 35. Presidente, vice-presidente e senador. Presidente, vice-presidente e senador. Beleza? Muito bem. Agora eu vou resolver esse problema aqui, quer ver? Haja paciência, meu Deus do céu. Nos ajude nesse momento tão difícil da vida. Aleluia, Deus, obrigado, Pai. Gente do céu. Oh, meu Deus, haja paciência, né? E aí, 35, então, presidente, vice-presidente e o senador. Beleza? Lembrando, a título de curiosidade, que essas idades mínimas, pessoal, elas são comprovadas no ato da posse, salvo para o vereador, que hoje tem que ser no registro da candidatura. Antigamente, o vereador, ele também era no ato da posse. Hoje é com o registro da candidatura. Beleza? Então, a questão aqui, vamos aqui na questão, por favor. Então, a questão aqui, como vocês podem perceber, ela tá errada, não é isso?
ela tá errada porque ele fala o quê? Ele fala aqui da questão do... Aqui, ó. Servidor na ativa com 34 anos de idade, época da eleição para deputado distrital, não poderá concorrer ao cargo eletivo, ainda que se afaste do seu cargo público antes da eleição dada a sua idade. Errado. Errado porque, no caso aqui, a idade mínima para ser deputado distrital, 21 anos. Se ele tem 34, então, com certeza, ele pode ser candidato. Então, a questão tá errada. Vamos para a próxima questãozinha aqui, para não ter problema. Vamos ver se eu consigo passá-la aqui, né? Com fé em Deus. Vou tentar a última vez, senão eu vou ficar muito indignado aqui. Acho que agora vai dar. Eu acho que não. Muito bem, pessoal. Acho que agora foi. Vamos que vamos. Deixa eu ver se eu consigo. Aleluia. Deus, obrigado, Pai. Muito bem. Deus é bom, viu? Questão 17. Aí, ó, tá vendo? Depois que você tem uma base, agora o resto fica fácil, ó. Brasileiros naturalizados com no mínimo 30 anos de idade podem concorrer ao cargo de presidente, vice-presidente da República e senador. Errado. Opa, só que essa aqui é que eu quero que você tome cuidado. Tá vendo que ela envolve um pouco além do direito político? E isso aí é importante, você tem que entender que às vezes as matérias são cobradas assim, uma faz conexão com a outra, por isso é importante termos a base geral. Brasileiro naturalizado, ele pode ser candidato a senador, não tem problema. Agora, presidente e vice-presidente da República tem que obrigatoriamente ser brasileiro nato. E um segundo problema é a questão da idade. Para presidente, vice-presidente e senador, eu preciso de 35 anos. Próxima. Gente, o negócio aqui tá... Hoje ele tá que tá. Não sei o que eu tô andando fazendo aqui, mas... Não sei mesmo. Queria saber o que eu fiz de errado para estar sendo punido dessa forma. Mas é isso aí. Pessoal, eu vou deixando esse bloco por aqui, eu vou parando, eu volto daqui a pouco com mais questões para vocês sobre direitos políticos. Um grande abraço! Bons estudos e até daqui a pouco. Valeu!